Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dos nossos vídeos. Aqui quem fala é o professor Thiago Holanda e a gente está trabalhando hoje com o assunto mediana. Nós vamos falar sobre essa medida tão famosa na estatística que é a mediana, ok? Sejam bem-vindos mais uma vez e espero que seja uma aula produtiva para todos. Bem, o que é a mediana? É uma medida separatriz, né? Ou seja, ela divide o conjunto de dados em partes iguais. Em partes iguais. Além da mediana, existem também outros tipos de medidas separatrizes, como por exemplo, quartis, decis e percentis. Em breve a gente vai estar trabalhando aí com outros vídeos onde a gente vai falar sobre essas medidas também. Para o cálculo correto, é muito importante, para o cálculo correto da mediana, é muito importante que os dados estejam em ordem, seja ela crescente ou seja ela decrescente. Se você está com dados aí desorganizados, é bom organizar, seja na ordem crescente ou decrescente. Bem, a mediana, a fonte aqui dessa definição está bem aqui, ok? Esse livro aqui, Estatística Aplicada à Administração e Economia. A mediana, conforme o autor desse livro, é uma medida de posição central. Ela é o valor central quando os dados são organizados em ordem crescente, do menor para o maior valor. Quando o número de observações é ímpar, a mediana é o valor que ocupa a posição central propriamente dita. Um número de observações é par, não tem nenhum número na posição central em particular. Nesse caso, seguimos a convenção de definir a mediana como a média dos valores correspondentes às duas observações centrais. Professor, não entendi como é que funciona isso. Vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo para clarear as ideias. Aqui nós temos uma sequência de quantos números? 5. 1, 2, 3, 4, 5 números. Esse N aqui é ímpar, né? N é igual a 5, ou seja, 5 números, né? Quando a gente tem uma sequência ímpar de números, a gente tem um número que vai ficar no centro da sequência. Que número é esse? Aqui é esse número aqui, 46. Essa aqui é a nossa mediana. Essa aqui é a nossa mediana, ou seja, ela divide as observações ao meio. Só um dado complementar, tá? Aqui a gente está com os dados em ordem crescente, ok? 32, 42, 46, 46 novamente e 54. Então a gente está com os dados aqui em ordem crescente. Então a mediana, ela está separando aí os dados ao meio. Temos duas observações para cá, duas observações maiores para cá. Porém, nós temos situações onde nós não temos aí, os valores tão bem organizados assim, né? Nós temos valores que estão, no caso, em observações pares. Né? Vamos aqui dar esse exemplo. Nós temos aqui o salário de 12 graduados de uma determinada faculdade. E eles estão organizados dessa forma, também em ordem crescente. Aqui são as 12. Como é que a gente faz, professor? Bem, 12 é um número que a gente sabe que não tem, digamos assim, ele é um número par. Então não tem um número que está no meio dele. Não tem. A gente vai ter que entender que a gente vai ter que usar os dois números que estão no meio. Quais são eles, professor? Bem, você elimina para cá, né, esses dados, né? E você elimina para cá esses dados e você vai descobrir que esses dois aqui estão no meio, né? Aqui ficou para um lado 1, 2, 3, 4, 5 e aqui para esse lado 1, 2, 3, 4, 5. Então esses dados aqui dividem isso aqui em observações iguais. Professor, ok, entendi. Por convenção de ciência, de estatística, o que é que você faz com esses dados? Você divide-os, você tira uma média aritmética deles. E tirando a média aritmética deles, você vai encontrar então a mediana. Como assim, professor? Você vai fazer o seguinte, você vai somar e dividir por 2. 3.890, 3.890 mais 3.920 dividido por 2. Isso aqui vai dar, deixa eu olhar aqui na minha colinha, 3.905. Essa aqui é a mediana, ok? É a mediana. Aqui quando você tem N par, N aqui é 12, ok? Aqui ele informou que N é 12. E aí nós temos, no caso, uma situação onde nós tiramos a média aritmética. É também um procedimento muito simples, não tem dificuldade, e eu acredito que seja de fácil compreensão. Vamos lá. A mediana pode ser utilizada para entender valores relacionados à renda, pois não é afetada por valores extremos. Essa aqui é uma das principais aplicações da mediana, tá, pessoal? Por exemplo, você tem aqui uma renda de alguns funcionários de determinada instituição, aí vamos dizer aqui que um ganha R$1.000, outro ganha R$1.000, outro ganha R$1.500, e o quarto funcionário, né, que é um funcionário mais especial, por algum motivo, ele ganha R$10.000.
Perceba que a maioria dos funcionários, eles vão ganhar aí um valor mais baixo, né? Valor mais baixo. 2 deles ganham 1.000, um ganha 1.500, ok? E um deles vai ganhar 10.000. Se a gente for tirar a média dessa observação, qual o resultado que a gente vai encontrar? Se você fizer o cálculo, você vai encontrar que a média desse conjunto de observações é R$ 3.375. Mas se você notar, 75%, né, esses três aqui, ó, 75% ganha bem menos do que isso. Então, a média aqui não serve muito para a gente tirar conclusões sobre essa população, né, porque ela é afetada por esse valor aqui, ó, que a gente chama de valor extremo, ou seja, ele é muito diferente dos demais. E ele, como é calculado, né, na média, ele vai afetar, né? Então, ele empurra a média para cima. A mediana não. A mediana ela apresenta características diferentes. Por quê? Porque eu vou pegar aqui esses dois valores, né, o 1.000 e o 1.500, e eu vou tirar a média aritmética deles, porque são observações pares, né? Nós temos 4 observações. Então, eu vou tirar aqui a média aritmética. Então, a mediana, né, desse conjunto de dados é 1.250. Observe como são valores diferentes, né? 3.375 para 1.250. Por quê, professor? Porque nesse caso específico, né, quando você tem valores extremos, aí você então desconsidera, né, a média, porque ela vai ser distorcida. É melhor você considerar a mediana. Beleza? Vamos lá. Vamos fazer aqui um exemplo para você calcular medianas para dados agrupados sem intervalo de classe. Bem, aprendemos aí a trabalhar com mediana para dados que estão jogados, né? Dados brutos, dados em rol, como por exemplo esse aqui, são exemplos dessa forma. Mas a gente vai trabalhar agora com dados agrupados sem intervalo de classe. Vamos pegar aqui, vamos usar aqui esse exemplo, né? Vamos pegar aqui esse exemplo. A gente tem aqui essa tabela de distribuição de frequência de compra de refrigerante. Deixa eu colocar aqui meu pincel preto, pronto. E a gente tem aqui Coca-Cola, Coca-Diet, e por aí vai, e o número total de observações. Como é que a gente descobre, né, como é que funciona a mediana para uma tabela como essa? Bem, a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir o valor mediano, né? O valor mediano. Perdão, não, desculpa, deixa eu só corrigir. A primeira coisa que você precisa fazer é tirar a frequência acumulada. Frequência acumulada. A frequência acumulada, como é que você vai fazer? A gente já ensinou isso na aula de distribuição de frequência. Então você vai pegar aqui, ó, 19, não soma com ninguém, tá? Aí 19 vem pra cá. Então, 19, agora na de baixo você soma 19 mais 8, que dá 27. Isso aqui é para você já saber, porque a gente já deu uma aula sobre frequência acumulada, quando a gente falou sobre distribuição de frequência. 27 mais 5 vai ficar 32. 32 mais 13 vai ficar 45. 45 mais 5 vai ficar 50. Opa, perdão. Pronto. Você agora construiu as colunas, né, uma coluna a mais com a frequência acumulada. E agora, professor? Agora você vai pegar o número total de observações, que é 50, e dividir por 2. Dá 25. Com esse valor que você encontrou, que é a divisão do número total de observações por 2, você vai encontrar o valor de 25. E o que é que você vai fazer com esse valor? Você vai tentar descobrir em qual local da frequência acumulada ele vai ficar dentro. Por exemplo, ele vai ficar nessa classe aqui de frequência acumulada? Não, porque ele é maior. Ele é maior do que 19. Então, essa classe aqui não abarca, vamos usar esse termo, não vai abarcar, não vai abraçar o valor 25, porque ele é maior. Mas note que na segunda frequência nós temos o valor 27. A frequência acumulada é 27. Isso significa que esse valor aqui está aqui dentro. Então, essa é o que a gente chama de classe mediana. A mediana está aqui, ok? A mediana está aqui. É esse valor que está aqui. Tá dentro dessa classe. A mediana está dentro da classe da Coca-Diet, ok? Tem dificuldade? Não. Então, só recapitulando, observa. O que é que você faz em primeiro lugar? Você calcula aí a frequência acumulada, coloca uma coluna a mais, e em seguida você vai fazer o quê? Dividir o número total de observações, que é 50, por 2. Sempre por 2, tá? Sempre você vai dividir por 2. Por que por 2, professor? Porque você quer dividir ao meio. Você quer dividir ao meio, então você vai dividir por 2. Beleza? E você encontrou o valor que vai...
Depois que você encontra o valor, né, que você encontra quando divide por 2, o número total de observações, você vai então aplicar aqui na frequência acumulada e tentar encontrar onde esse valor se encontra. Beleza, pessoal? Bem, vamos aqui utilizar outro exemplo para a gente sedimentar aí o nosso conhecimento. É muito importante a gente sempre estar treinando, exercitando bastante para jamais esquecer esse conteúdo. Bem, aqui a gente vai partir das mesmas premissas, tá? Então, o que é que a gente faz primeiro? Calcula a frequência acumulada. Como é que a gente faz isso? 807, né? Repete, né? Sempre repete. Aí a segunda vai ser 807 mais 521, vai te dar 1328. 1328 mais 200 dá 1528. 1528 mais 107 vai dar 1635. 1635. E 1635 mais 44 dá 1679. Você sabe que esse valor também está aqui, né? 1679. O último valor das frequências acumuladas é sempre igual ao número total de observações. Bem, você já fez a coluna das frequências acumuladas. E agora o que é que você faz? Você vai então vai dividir o número total de observações por 2. Você vai encontrar o valor de 839,5. Esse é o resultado. O que é que eu faço agora, professor? Simples. Você vai encontrar aqui esse valor aqui dentro. E você já sabe que ele está bem aqui, né? Porque aqui é 807, é um valor inferior. Aqui já passa e até passa bastante, né? Passa bastante, é 1328. Então, ele vai abraçar esse segundo valor aqui. Ele vai incluir esse segundo valor aqui. Então, mais uma vez, a segunda classe é a classe mediana para esse exemplo. Então, resumindo, né? Atenção. O que é que eu faço? Frequência acumulada. Depois eu pego o número de observações, né? E divido por 2. E depois eu volto na tabela da frequência acumulada e vou tentar encontrar onde o meu resultado vai estar, ok? Não tem dificuldade, né, pessoal? Espero que não. Espero que todos estejam entendendo bem aquilo que a gente está ensinando. Bem, vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa aula. Pronto. Bem, agora a gente vai tentar trabalhar, né, de uma forma um pouco mais complexa, tá? Como assim, professor? Vamos tentar entender como é que funciona quando a gente tem a mediana para dados agrupados com intervalo de classe. A gente está trabalhando sem intervalo de classe e agora a gente está trabalhando com intervalos de classe, tá certo? Como é que a gente vai encontrar esse valor? Bem, venha comigo. Nós temos aqui uma tabela, ok? Nós temos aqui uma tabela. Ok. E essa tabela tem essas seguintes classes, tá? 40 até 50, 50 até 60 e assim sucessivamente, até chegar na classe que vai de 80 até 90. Pessoal, uma observação importante, tá? Quando você está trabalhando com frequências de classe, não vai ter importância se o número de elementos é par ou ímpar. Lembra que quando a gente está trabalhando com dados que eram brutos, a gente precisava saber se eram números pares ou ímpares? Se for um número ímpar, a gente encontra logo a mediana diretamente, sem nenhum tipo de cálculo, porque basta a gente encontrar o valor que está no meio. Se a gente tiver números pares, a gente vai encontrar os dois valores que ficam no meio e fazer uma média aritmética entre eles. Aqui não tem importância nenhuma dessas coisas. Não tem nenhum tipo de importância. Por quê, professor? Porque a gente vai utilizar uma outra metodologia para calcular essas contas, ok? Então vamos lá, vamos ver como é que funciona. Deixa eu colocar aqui no pincel, pronto. O que é que eu vou fazer em primeiro lugar? Bem, primeira recomendação, construa a tabela de frequência acumulada, tá? Sempre vai ser muito importante a frequência acumulada, porque muitas das conclusões a gente vai fazer baseadas nela. Então fica 2 aqui, 2 mais 5 fica 7, 7 mais 7 fica 14, 14 mais 8 vai ficar 22, 22 mais 3 vai ficar 25. Observe que o último número é sempre igual ao total de observações, ok? Beleza. Com esse valor em mãos, você vai encontrar agora a classe mediana, fazendo o n igual a 2. 25 dividido por 2, você vai encontrar 12,5. 12,5. Bem, pessoal, você vai fazer o mesmo procedimento do que a gente estava fazendo até agora. Onde é que está o 12,5 dentro da tabela? O 12,5 está bem aqui, ó. Vamos botar aqui o pincel. Bem aqui, ó.
O 2 pega ele? Não, não pega, é um valor inferior. O 7 também não, que é um valor inferior. Mas o 14 já vai incluir ele. Vai, com certeza, é um valor superior. Então a classe mediana é essa aqui, ó. Classe mediana é essa, ok? 12,5 está aqui dentro dessa classe. Quando a gente estava nesses outros exercícios aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, por exemplo, esse aqui, o exercício acabava aqui. Por quê? Porque eu já descobri que a mediana era essa, ó, era muito bom. A mediana era um valor que significava muito bom. Então, não precisava me fazer nada. Porém, quando eu tenho essas observações, isso tem um pequeno problema. Por quê? Porque isso aqui é uma classe com intervalo de valores. Ou seja, nós temos valores que vão de 60 até 70. Eu não tenho como saber qual é a mediana exata. Eu sei que a mediana está entre 60 e 70. Mas eu não sei qual é a mediana propriamente dito. Eu sei que ela está nesse intervalo. E existe uma fórmula que vai me ajudar a encontrar o valor exato da mediana. E essa fórmula está bem aqui, ó. Colocando ela bem aqui para você. Mediana é igual a limite inferior da classe mediana mais, aí abre colchete, n sobre 2 menos frequência acumulada da classe anterior sobre a frequência absoluta da classe mediana vezes a amplitude da classe mediana. Pessoal, essa fórmula parece assustadora, mas ela não é, ela é bem simples, tá? Só lembrando que o LI é o limite. Vamos fazer o seguinte, vamos explicar ela através dos dados desse exemplo, para a gente encontrar de forma mais objetiva. Vamos lá, vou botar aqui essa fórmula bem aqui. Qual é o limite inferior da classe mediana? Ora, qual é a classe mediana? A classe mediana é essa aqui. Qual é o limite inferior? Você já entendeu que é limite inferior e limite superior de uma classe quando você teve aula de distribuição de frequência. Então, o limite inferior é 60 e o limite superior é 70. Então, vai ficar aqui, ó, 60 mais, abre colchete. Abre colchete. N dividido por 2, bem aqui, ó, você já sabe o que é esse valor, tá bem aqui, ó. 25 dividido por 2, então não vou nem colocar aqui, vai ficar 12,5. Menos frequência acumulada, frequência simples, frequência acumulada da classe anterior à classe mediana. Qual é a frequência, qual é a classe mediana? Essa aqui, ó. E qual é a frequência acumulada da classe anterior? Essa aqui, ó. Tá? Classe mediana tá bem aqui, e a acumulada anterior é essa. Vem para a coluna de frequência acumulada e a acumulada anterior, né, é essa aqui, 7, ok? Então, 12,5 menos 7. E aí eu vou passar aqui a fração, né? Fração. E aí o FI é a frequência simples da classe mediana. Vamos lá, classe mediana tá bem aqui, ó. Já sabemos. Qual é a frequência simples dela? 7. Vou colocar o 7 bem aqui. Fecha colchete. E aí, quando a gente estudou distribuição de frequências, a gente viu que a amplitude de uma classe a amplitude de uma classe é o limite superior menos o limite inferior. Já vimos isso quando tivemos essa aula, tá? A gente está só recapitulando o conceito. Qual é o limite superior da classe mediana? 70. Qual é o limite inferior? 60. E resultado 10. Ok? Resultado 10. Então vai ficar aqui 10. Beleza? Se você fizer essas contas, você vai encontrar que a mediana é igual a 67,85. 67,85. É o valor exato da mediana para esse número de observações. Beleza? Tranquilo? Vamos aqui avançar, tá? Para a gente poder continuar entendendo aqui o que a gente está explicando. Pessoal, aqui é bem simples, tá? Propriedades simples, propriedades da mediana. Vamos lá. Se você somar ou subtrair uma constante C de todos os valores de uma lista de números, a mediana vai ficar também aumentada ou diminuída dessa constante. Multiplicando, a segunda propriedade, multiplicando-se ou dividindo-se uma constante C de todos os valores da lista de números, a mediana da lista fica multiplicada ou dividida por uma constante. Ou seja, eu tenho que vários números, se eu multiplicar todos eles, ou subtrair ou somar, vai acontecer com a mediana exatamente a mesma coisa, ok? Isso aqui são propriedades bem simples, não precisa a gente perder muito tempo com elas. O que a gente vai se dedicar um pouco mais a explicar essa última propriedade, que é um pouco mais interessante, tá? Ela diz assim, ó, a soma dos módulos dos desvios da sequência de números em relação ao número x é mínima se x for a mediana dos números. Professor, não entendi nada. Não entendi nada. Vou explicar para vocês. Se você pegar qualquer número e calcular os desvios a partir daquele número, você vai encontrar, e somá-los, você vai encontrar um determinado valor. Se esse número for a mediana, vai ser o menor valor possível. Vamos aqui exemplificar,
tá? Vou pegar aqui um exemplo para você entender o que é que eu estou falando, tá? Vou pegar aqui uma sequência de números, 2, 3, 5, 9 e 11. Aqui a mediana você já sabe qual é, né? Não são números ímpares? São. Mediana está aqui, ó, 5. Mediana é igual a 5. Sim? Sem dor de cabeça, tá? Não tem dificuldade. Vamos agora calcular a soma, observe, a soma dos módulos dos desvios. Vamos lá. Vamos calcular primeiro os desvios. Quais são os desvios em módulo, tá? Desvio dos módulos. Vamos lá. 2 menos 5. Esses dois símbolos aqui, tá? É para mostrar para você que eu estou tirando módulo, ou seja, eu estou desconsiderando sinais positivos ou negativos, tá? Se não tivesse módulo, isso aqui, 2 menos 5, daria menos 3. Como está em módulo, então fica 3. 2 menos 5, né, que é a mediana. Agora, 3 menos 5, que é a mediana. Mesma coisa, 2. 5 menos 5, 0. Observe, eu estou pegando cada exemplo da sequência, cada número da sequência, e diminuindo ele pela mediana, tá? Qual é o próximo? 9 menos 5 é igual a 4. E aqui, por último, 11 menos 5 é igual a 6. Ok? Ele diz que a soma dos módulos dos desvios é sempre menor do que em relação a qualquer outro número se ele for a mediana. Então, vamos somar aqui. Se você somar isso aqui, vai ficar 15. Pronto. Se você fizer esse mesmo procedimento, mas não fizer com 5, que é a mediana, fizer com qualquer outro número, vai ser maior do que 15. Note o que eu estou falando. Vou repetir. Se você fizer esse mesmo procedimento aqui, ó, que você fez, só que não calcular o desvio com relação ao 5, que é a mediana, calcular com qualquer outro número, vai ser maior do que 15. Vamos provar isso agora para você. Vamos fazer aqui, passar aqui uma... Vamos lá, vamos fazer com relação ao número 2. O 2 não é a mediana, né? Vamos calcular a mesma coisa em relação ao 2. Vai ficar 0, né? Módulo 3 menos 2 vai ficar 1. 5 menos 2 vai ficar 3. 9 menos 2 vai ficar quanto? 7. E 11 menos 2 vai ficar o quê? 9. Soma isso aqui, vai dar quanto? Vai dar 20. Olha só, maior do que 15, né? Não precisava, mas vamos aqui só utilizar mais um exemplo. Vamos pegar aqui o 9, que também não é a mediana. Como é que fica? 2 menos 9 é igual a 7. 3 menos 9 é igual a 6. 5 menos 9 é igual a 4. 9 módulo menos 9 é igual a 0. E por fim, 11 menos 9 é igual a 2. Soma isso aqui tudo, dá 19. Todos eles são maiores, né? São maiores do que 15. E se você fizer para qualquer outro número que não seja mediana, sempre vai ser maior. Então, a mediana é a soma mínima de todos os desvios em relação a ela com os valores da observação, ok? Então, essa é uma propriedade muito interessante das medianas. Beleza? Bem, vamos aqui fazer um exercíciozinho para a gente poder Vamos fazer aqui uns 3 exercícios para a gente poder fechar nossa aula com chave de ouro e poder sedimentar aí na sua cabeça esse conhecimento. Vamos lá. Calcule a soma da média, da moda e da mediana desses dados abaixo. Então ele quer que a gente encontre cada uma das 3 e some-as. Né? Como é que a gente faz isso? Muito simples, né? Se você quiser saber a média, você já sabe que você vai pegar 8 mais 30... Pessoal, para a gente facilitar a nossa vida, vamos botar esses dados em ordem, né? Vamos botar esses dados em ordem. Aqui eles estão todos não estão em ordem, então vamos colocar assim, ó, 4, 5, 6, tem 6 duas vezes, né? Aqui e tem aqui, né? É isso? Pronto. Temos 8, um aqui, cadê o outro? Tá bem aqui, e tem outro bem aqui. Tem aqui o 8, são 3 vezes 8. O 5 e o 4 já foram. E aí tem 12, né? Aqui, ó. 12, também tem o 13. E por fim tem o 30. Pronto, coloquei os dados em ordem. Beleza? Vamos lá calcular a média. A média é simplesmente a soma de todos esses valores. Somar cada um deles vai dar 100. E dividir pelo número de valores. Nós temos 10 valores, né? Aqui são 10 valores. Então, 100 dividido por 10, corta aqui e fica
10, ok? A moda, um simples olhar te mostra que o valor 8 é o valor que mais aparece com frequência. Então a moda é 8. Já matamos duas das três medidas. E a mediana também é muito simples. Nós temos aqui um valor, nós temos aqui uma sequência, né, de 10 números. Então é uma quantidade par. Eu tenho que encontrar os dois do meio. Os dois do meio são esse aqui, ó. Por quê? Porque aqui fica 4 para esse lado e aqui ficam 4, né? Ficam 4 valores para esse lado. Então o 8 são os dois valores do meio. Você tem que tirar uma média aritmética entre eles. Como eles são os mesmos valores, a média deles vai ser 8 também. Beleza? Então o que ele quer é que você some esses três valores, que isso aqui vai dar 26. Ok? Tranquilo, né? Dificuldade nenhuma para entender esse exercício. Esse outro aqui também é bem interessante. Ele vai dizer o seguinte, ó, foi construída uma amostra com 10 funcionários de uma determinada empresa para a verificação do consumo de papel A4 por mês naquela empresa. A verificação do consumo desses funcionários mostrou-se conforme a tabela a seguir. Então a gente tem o funcionário A, B, C até o funcionário J e o consumo de folhas de papel A4 por mês. Quais os valores do consumo médio? Os valores do consumo médio e mediano de papel A4 dessa empresa. Vamos lá. Consumo. O que é que a gente vai fazer, né? Primeiro, para descobrir para descobrir como é que funciona a média, você soma todos esses valores aqui. Se você somar, dá 175, ok? E aí, somando, você já encontra a média muito fácil, porque fica 175 dividido por 10, vai ficar 17,5. A média é essa, ok? A média é essa. Se você quiser descobrir a mediana, você vai colocar os valores em ordem. Vai ficar 8, depois fica 10, 12, né? 8, 10, 12, a gente elimina, aí depois 15, 16, 18, 15, 16, 18, ok? Depois fica 20, 22, 24, 20, 22 e 24 e por fim 30, ok? Por fim 30. Então, aqui divide para, fica 4 observações para esse lado, ficam 4 observações para esse lado, então a mediana é a média aritmética de 16 mais 18, ok? Que vai dar 17. Então, olha como for parecido, né? Média 17, média 17,5 e mediana 17. Beleza, pessoal? Dificuldade em relação a isso? Não, né? Vamos lá, vamos seguir aqui para o nosso último exercício, onde a gente trouxe aí uma questão um pouco mais bem elaborada para você poder entender como é que funciona, tá? A idade dos 120 funcionários de uma empresa estão distribuídos conforme a tabela de frequências absolutas abaixo. Qual é a mediana? Vamos lá. Nós temos aqui as idades em anos. Perceba que é o intervalo com classe, né? São classes com intervalos, né? Então 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60 e aqui o número de funcionários. Aqui, o que a gente tem que fazer primeiro? Já expliquei para vocês. Repetindo até você aprender e nunca mais esquecer. Frequência acumulada, tá? Frequência acumulada é 40, 90, né? 40 mais 50, 90. 90 mais 20 dá 110. 110 mais 10 dá 120. Pronto, frequência acumulada é essa. Passo número 2. Você encontra a classe mediana. A classe mediana é 120 dividido por 2, que dá 60. Onde é que está na frequência acumulada o 60? Está bem aqui, ó. Vamos lá, colocar aqui. Ó, o 40 inclui ele? Não, tá menos. Mas 90 inclui. Então, é essa tabela aqui, ó. Essa aqui é a classe mediana, beleza? Essa é a classe mediana. Pronto. Eu tenho que saber agora qual é a mediana exata, né? O valor mediano exato, porque só sabendo a classe eu não tenho como descobrir, porque são intervalos de valores. Então eu quero saber o valor exato. Então eu vou usar aqui a fórmula que eu mostrei agora há pouco para vocês, tá? Mediana é igual a limite inferior mais n sobre 2 menos frequência acumulada anterior, fecha colchete aqui, bota a frequência simples, a frequência absoluta simples embaixo, e aqui multiplica por H, ok? Vamos lá. Quais são esses valores aqui, tá? Limite inferior, 30. 30 bem aqui, ó. Limite inferior, 30 bem aqui. Mais n dividido por 2, eu já fiz, é
60, ok? É 60. Bem aqui, ó. É 60. Menos qual é a frequência acumulada da classe anterior? A classe mediana, a frequência acumulada dela é 90. A frequência acumulada da classe anterior é 40. Então fica 40 aqui. E a frequência simples, né, da própria classe mediana. Qual é a frequência simples da própria classe mediana? Tá bem aqui, 50. Ok? Isso aqui vezes a amplitude. Qual é a amplitude da classe mediana? É o limite superior, 40, menos o limite inferior, 30, que dá 10. Beleza? Não tem dificuldade, né? Pronto. Se você fizer esse cálculo, você vai descobrir que vai ficar... Isso aqui vai resultar em 1, né? Vai ficar 20. Perdão, né? Vai ficar 1 não. Vai ficar 20 dividido por 50. Ok? 20 dividido por 50, que vai me dar 0,4. Ok? Vai ficar 30 mais 60 menos 40 dá 20. 20 dividido por 50 dá 0,4. 0,4 vezes 10. Então vai ficar 30 mais 0,4 vezes 10 dá 4. 34. A mediana é 34. O exato valor da mediana é 34. Beleza, pessoal? Dificuldades em relação a isso? Creio que não, né? Não tem dificuldade em relação a isso aqui. Então, o valor está aqui dentro, ok? O valor está aqui dentro dessa classe e ele é 34 exatamente. Beleza? Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje sobre mediana. Espero que tenha ficado claro para todos vocês. Ainda vamos gravar outros vídeos com exercícios, mas eu peço aí que você deixe aí o seu gostei no vídeo, se inscreva no canal para ajudar a divulgar o nosso trabalho. Um forte abraço e até a próxima.